Durante a maior parte da minha vida, eu costumava ter um jeito de pensar, um jeito de raciocinar que era mais ou menos assim: se não der para fazer completamente perfeito, totalmente perfeito, então é melhor nem fazer, não vou nem me meter. Mas pera lá, como assim? Se não der para eu alcançar a paz mundial, então é melhor eu ser terrorista? Se não der para acabar com a miséria ou com a pobreza do mundo, então eu não preciso nem me dar o trabalho de ser solidário? Se não der para eliminar a maldade do mundo, então eu não preciso nem me preocupar em ser bondoso? Então é tudo ou perfeição ou podridão? É tudo ou nada? É glória ou perdição? Pois bem, era mais ou menos essa forma que eu costumava raciocinar, pensar, enxergar o mundo nesse tipo de polos e de extremos a maior parte da minha vida. Quando a gente é criança, durante a formação e estruturação do nosso cérebro na infância, quando surge o nosso pensamento consciente, o nosso pensamento racional, que a gente começa a tomar consciência da nossa vida, aquelas primeiras memórias em que a gente começa a perceber que eu sou realmente eu, 4, 5, 6 anos de idade, que a gente começa a perceber que a gente é a gente mesmo, que a gente tem uma identidade e uma personalidade. A primeira forma de raciocinar, a primeira forma de entender e enxergar as coisas do mundo é justamente esse tipo de pensamento dualista extremista. Então, para eu conseguir enxergar o preto, eu enxergo o branco. Para eu conseguir enxergar o ruim, eu enxergo o bom. E a gente vai então, para começar a entender o mundo, categorizando tudo em duas partes. Ou é tudo preto, ou é tudo branco. Ou é tudo bom, ou é tudo ruim. Ou é tudo, ou é nada. Ou é nunca, ou é sempre. Então essa forma dualista, essa forma extremista de pôr tudo o que é bom numa caixinha, tudo o que é ruim numa outra, é a forma inicial que a gente tem de enxergar e entender o mundo. É a primeira etapa de conscientização que o nosso pensamento tem. Uma etapa muito importante. E através dessa percepção dos polos, dos extremos opostos, é que a gente consegue começar a enxergar as diferenças no mundo e perceber a natureza das coisas. Pois bem, idealmente, a partir deste jeito de pensar polarizado, o desenvolvimento ideal do jeito de enxergar e de raciocinar as coisas é que isso vá dando lugar a outros tipos de percepção. Como, por exemplo, entre o preto e o branco, enxergar uma infinidade de tons de cinza. Entre o bom e o ruim, começar a perceber uma infinidade de tons intermediários de possibilidades e começar a ver com mais amplitude todos esses tons intermediários que compõem a riqueza do nosso mundo, né? A riqueza de enxergar essa multiversidade de opções. O fato é que eu levei muita bordoada da vida por manter esse tipo de pensamento extremista, dualista, né? Veja que manter essa ideia de tudo mussarela ou tudo calabresa afeta
demais como a gente sofre no dia a dia, né? Então veja, eu posso querer ter um corpo esbelto, sarado, bonito, perfeito, magrinho, mas, puxa, eu já fiz de tudo, todas as dietas, todos os tipos de tratamento e nada resolve. Então eu posso ficar aí me lamentando como vítima do destino genético cruel do meu corpo e dos meus hormônios e das minhas glândulas, pensando dessa forma extremista, já que eu não vou conseguir emagrecer tantos quilos em tantos meses da forma, da velocidade, da rapidez que eu quero emagrecer. Ou eu posso tentar fugir um pouco desse pensamento dualista, extremista, de tudo ou nada, e quem sabe, por exemplo, começar a comer tudo pela metade e ver aonde isso me leva. Ou então eu poderia querer escrever um grande livro, um best-seller, um livro perfeito, aclamado pela crítica e pelo público, que vendesse muitos exemplares, mas no momento isso não é possível. Então, pelo pensamento extremista, eu não faço nada. Já que eu não consigo atingir um livro supremo, perfeito, best-seller, então não vou fazer. Ou eu posso, às vezes, sair um pouquinho desse pensamento dualista extremista e vou começar a escrever. Nem que sejam textos curtos para compartilhar com alguns amigos e ver o que dá. Não seria muito legal eu começar a ter mais tempo disponível para minha família, para lazer, para atividades que me dão prazer, para hobbies? Puxa, mas eu consigo fazer isso agora? Não consigo, estou atolado em trabalho, em conta para pagar, em dívidas e em parcelas. Bom, pelo pensamento extremista, então já que não dá para eu abrir mão de tanta carga de trabalho, eu vou trabalhar mais e mais ainda, vou me dedicar mais e mais ainda para acumular mais e mais recurso material, sacrificar ainda mais a minha família, sacrificar ainda mais o meu tempo de lazer para acelerar a minha aposentadoria, para acelerar a minha tal da independência financeira, para aí sim, bom, aí eu vou começar a viver no dia que eu atingir a tal da independência financeira. Isso pelo pensamento extremista dualista, né? Mas se eu me deslocar e sair um pouquinho desse jeito de pensar extremista dualista, talvez eu possa ir, se não der para reduzir tanto a minha carga de trabalho, e se eu reduzir um pouco, 1 hora por semana que seja, para começar a ir me adaptando passo a passo, a me dedicar a coisas que realmente me deem prazer, sentido, propósito de vida. Então o que eu fui aprendendo com o tempo, conforme eu fui me desapegando um pouco desse jeito só dualista, extremista de pensar as coisas, foi que se a gente fica mirando objetivos que a gente os considera perfeitamente impossíveis de alcançar, a gente fica fadado a um jeito de viver medíocre, um jeito de viver muito pouco satisfatório, né? Agora, se a gente sai um pouquinho dessa forma extremista de pensar e passa a partir do possível, né, para tentar atingir coisas diferentes, talvez a gente chegue àquilo que a gente considerava impossível de atingir. E aí sim ter transformações mais profundas e significativas da vida. Afinal, qualquer situação impossível de se chegar começa com um pequeno passo possível, né?
Então, talvez lá o oposto do impossível que a gente imagina que nunca atinja, seja justamente essa inércia que a gente fica nesse extremo de achar que só parte de um polo para o outro sem enxergar uma infinidade de tonalidades que tem no meio, de possibilidades que vão se abrindo conforme a gente tem essa ousadia de dar um pequeno passo no possível que tem no momento para ser feito. Eu vou sugerir para você uma leitura que eu achei muito interessante. Esse livro aqui, ó, O Iconoclasta, de Gregory Burns. Um neurocientista revela como pensar diferente e realizar o impossível. Obrigado.